Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Afinal, o que é o sofrimento? O que é o sofrimento? Por que sofremos? Eu me refiro a esse sofrimento psicológico, a esse interno sofrimento, o sofrimento do eu, desse mim, dessa pessoa. O que é esse sofrimento? Esse sofrimento é basicamente pensamento. Pensamento, sentimento. De onde vêm esses pensamentos, sentimentos? Do passado. Nesse instante, você só pode sofrer, eu me refiro nesse instante, nesse momento presente, você só pode sofrer em razão da memória, em razão das lembranças. É sempre a memória, mesmo que seja a memória da projeção do futuro. Sim, a memória da projeção do futuro. Tudo que você tem com relação ao futuro é uma projeção. E uma projeção de memória. Com base no conhecido, você projeta o desconhecido. O futuro é o elemento desconhecido, mas ele é algo que pode ser imaginado. E o material que pode criar essa imaginação do futuro é a memória, é o pensamento. Então, basicamente, o sofrimento psicológico, esse sofrimento interno, presente, ele está presente em razão dessa inconsciência sobre esse movimento, que é o movimento do pensamento. Por que é importante a questão aqui do despertar da consciência? Por que é importante aqui a questão do despertar da Kundalini? É importante que se diga também isso. A palavra Kundalini tem fascinado a muitos, mas as pessoas acreditam que Kundalini seja alguma coisa muito estranha ao que, na verdade, Kundalini é. Kundalini é simplesmente consciência. Se há presença, se há consciência, o que temos presente como consciência é Kundalini. A energia dessa consciência, a energia dessa presença é a energia da Kundalini. Ela no corpo, uma vez que ela esteja assentada no corpo, esteja funcionando da forma correta, não há mais essa condição psicológica de sofrimento. Essa caótica condição psicológica do ego, desse mim, desse eu. Então, não existe mais esse movimento de prisão a esse tempo psicológico, que é memória. Uma memória que cria o passado, que não está aqui, e a memória que cria o futuro, que também não está aqui. Você se identifica com essa memória, com essa lembrança, com esse pensamento, sentimento, e sofre. Algo que você viveu no passado, na realidade, foi só uma experiência do corpo e da mente. O corpo e a mente não é quem você é. Mas nesse instante você ainda se confunde com o corpo e a mente, se vendo como uma identidade no corpo e na mente, se vendo como esse eu, se vendo como uma pessoa. A realidade do seu ser é consciência. É essa consciência que está sempre presente. Agora, a mesma consciência presente
lá no passado, presente agora aqui, no presente momento, e presente também no futuro momento, mas é sempre a consciência agora, é sempre no agora que essa consciência está. E essa consciência não é tocada pelo corpo e pela mente. Assim, ela está livre de pensamento e sentimento. E, no entanto, você se confunde com o corpo e a mente. Estar se confundindo com isso significa que esta consciência ainda não está desperta, esta Kundalini ainda não despertou. Porque Kundalini é consciência. Essa energia de inteligência, essa energia de percepção de realidade da vida, como ela é, livre dessa condição caótica que é a condição psicológica do ego. A realidade do seu ser é essa consciência, é essa Kundalini, é esta presença. Então, quando nos referimos aqui à Kundalini e ao real despertar da Kundalini, estamos nos referindo ao real despertar desta presença, desta consciência. E isso é o fim do tempo psicológico, é o fim da memória. Nesse sentido do ego, nesse sentido do eu, a condição da mente é a condição de consciência mental. Essa consciência mental é aquilo que já foi reconhecido na psicologia como consciente e inconsciente. Em geral, nós separamos consciente de inconsciente. Na realidade, aquilo que é superficial, do qual estamos mais cônscios, é aquilo que poderíamos chamar de consciente, aquilo que é mais superficial, essas lembranças mais corriqueiras. Mas existe como que um depósito de memória, de lembranças. Esse depósito é assim chamado de inconsciente, são essas lembranças, essas memórias, essas recordações mais guardadas. Mas tudo isso faz parte dessa consciência mental, desta mesma consciência egóica, que é basicamente condicionamento psicológico. Essa consciência mental é o que eu tenho chamado aqui, agora nessa fala, de pensamento-sentimento. Esse pensamento-sentimento é aquilo que volta aqui, para esse presente momento. E você se confunde, de novo, mais uma vez, com a ilusão de ser o corpo e de ser a mente. De ser alguém, de ser uma pessoa, de ser uma entidade separada da vida, separada do todo, de ser um ego, uma identidade egóica, vivendo no modelo de egocentrismo, vivendo nesse modelo egocêntrico de uma identidade separada, buscando alguma forma de preenchimento e satisfação em objetos, em pessoas, em lugares, em sensações, em estados. Está se identificando com isso, está se confundindo com aquilo que não é você. E, portanto, sustentando esse estado caótico de conflito e sofrimento psicológico. O trabalho da autorrealização é a constatação da verdade deste ser, que é consciência. A autoobservação lhe coloca
disponível essa energia, que é a energia da Kundalini. É a energia que está nesse próprio corpo, capaz de realizar uma mudança nesse mecanismo, nesse corpo-mente, para que esta própria consciência, para que esta própria presença se estabeleça. E isso irá representar o fim para o ego, para essa ego-identidade. Compreendem isso? O fim para o ego é o início de algo inteiramente novo, desconhecido, que é essa presença divina, que é essa consciência, que é essa visão da realidade livre do tempo psicológico, portanto, livre desse pensamento, sentimento. É quando você se estabelece no agora, em seu próprio ser, que é consciência. O pensamento, então, ele pode assumir um novo formato nesse corpo-mente. Ele é agora um pensamento objetivo, impessoal, ligado a assuntos práticos da vida. Ele não carrega mais esse sentido do eu. Aquilo que faz com que você se sinta magoado, ofendido, aborrecido com as pessoas, triste com elas, ou com medo delas, ou com raiva delas. É sempre esse sentido desse pensamento, sentimento, desse fundo de condicionamento psicológico. Esse é o padrão do ego em seu condicionamento. Viver preso a uma imagem que não pode ser magoada, não pode ser ferida, não pode ser ofendida, carregada de medo e de desejos. Nosso trabalho juntos é constatarmos isso, a verdade sobre quem nós somos, agora, aqui, e nos abrirmos a essa possibilidade que é o despertar da Kundalini, que é o despertar desta consciência, que é o despertar dessa energia divina, para assumir esse corpo e mente. Então temos algo inteiramente novo, uma nova mente, o que alguém tem chamado de não-mente. No budismo é assim, ela é chamada de não-mente. É uma nova mente, uma mente inteiramente nova, uma mente livre do sentido da mente egóica, livre dessa noção de passado, presente e futuro para o eu. O nosso trabalho aqui é nos estabelecermos naquilo que somos. Portanto, é fundamental o fim para esse sentido de separação, para o fim da Dvaita. A palavra Dvaita significa dualidade. Lá nos Vedas, a expressão é Advaita Vedanta. É a não dualidade. Esse é o objetivo, a não dualidade. Advaita significa a não dualidade. O ser humano vive na dualidade, ele vive na Dvaita, ele vive nessa dualidade, nesse sentido de um eu que pensa, de um eu que sente, de um eu que precisa, de um eu que deseja, de um eu que teme, de um eu que ama, de um eu que odeia. Tudo isso é completamente falso. Quando há amor, não há o eu para amar. Quando há alegria, não há o eu para se alegrar. Quando há liberdade, não há o eu para estar livre.
Quando há pensamento, não há o eu para pensar. Quando há o sentir, não existe o eu sentindo. Isso tudo é parte da vida, é parte desse grande jogo divino, não dual, onde a existência não comporta essa ilusão. Essa ilusão é o que na Índia eles chamam de samsara. A ilusão de samsara, aquilo que aparece e também desaparece, nesse sentido, é parte desta consciência, dessa existência, porque tudo que vem e vai ainda é parte dela. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, toda essa aparição da ilusão, da dualidade, ainda nesse sentido, ainda é uma aparição nesta presença, nesta consciência. Mas aqui eu quero lhe convidar para reconhecer o jogo, para compreender o real lugar que isso tem. Se é que isso tem algum lugar, se é que isso realmente tem algum lugar. Na sua vida, nesse momento, está sendo estendido esse convite por esta presença, por essa inteligência, por essa graça, para o reconhecimento de sua natureza essencial, de sua natureza divina, de sua identidade verdadeira. Isso ocorre em razão do florescer da Kundalini, do despertar da Kundalini. Então, o corpo e a mente passam por uma mudança, por uma transformação. Isso é chamado de iluminação espiritual, o despertar espiritual, ou a autorrealização. Há vários nomes para esse estado de consciência, de presença. A meditação é parte desse processo para que isso se estabeleça aqui e agora como seu estado natural. Eu me refiro à real meditação, porque o contato com a meditação lhe mostra que esse sentido de dualidade não é real. É só a vida acontecendo e não você como uma entidade nisso. Compreendem? Não é eu triste, eu alegre, eu infeliz, eu com problema, eu não. Há esse eu. A ilusão desse eu sustenta a tristeza, o problema, o medo, o sofrimento, o estado caótico do pensamento e sentimento. O estado caótico da emoção, do sentimento e do pensamento. E a chave para tudo isso está naquilo que Ramana chamava de Atma Vichara. Essa é a chave para a real meditação e para o despertar do seu ser, para o seu despertar divino, para o reconhecimento da verdade sobre quem é você. Portanto, esse é o nosso trabalho juntos. Olhar para aquilo que somos, olhar para esse pensamento, para essa emoção, para esse sentimento, para essa sensação, para o que quer que esteja se mostrando agora, aí, na vida, nesta sua vida, sem se colocar como aquele que irá fazer, realizar ou se livrar. Então, a arte da meditação, o despertar da meditação, lhe coloca nesta condição, nessa nova posição de percepção da vida, de percepção da realidade. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like,
se inscreve no canal. Lembrando você, nós temos encontros online também, encontros presenciais e retiro. Nós temos o link aí no vídeo. Você se inscreve em nosso grupo do WhatsApp. Podemos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Aqui eu considero com você a questão do sofrimento psicológico. E nós estamos tratando com você do fim para esse tipo de sofrimento. Então eu posso colocar para você que é possível a realização do fim de todo sofrimento.